vou colocar para gravar. Ah, já está gravando. Aqui, para a gente iniciar o nosso culto, né? Hoje a gente deu uma adiantada no nosso culto. E eu quero falar com você que está aqui agora, nesse momento, para ir lá no grupo onde você está e convida mais pessoas. Porque eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o seu coração, tá bom? Tem uma palavra para a sua vida. E eu sei que o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida no dia de hoje, tá bom? E se você não estiver bem, tenho certeza que você vai ficar bem, porque o nosso Deus é um Deus poderoso que cuida de tudo, cuida de nós, né? Hoje, a gente precisou ontem ir para uma outra cidade e acordamos bem cedinho para estar aqui no horário do culto e eu conversando com a Malha, com as meninas, e eu falei, nós temos que chegar no horário. Chegamos no horário, chegamos antes do horário, porque Deus é bom, né? Deus é misericordioso. E pensa na correria que a gente tem no dia a dia, né? Mas o Senhor nos sustenta, o Senhor é que nos dá graça. Por isso, dê graças ao Senhor nessa manhã. Eu ouvi uma palavra há algumas semanas, né, da minha irmãzinha com carinho, não diminuindo, Clausilane, ela disse assim, seja grato em todo momento e por todas as coisas. Mesmo que tudo está dando errado, agradeça ao Senhor, né? Porque talvez o errado de Deus é livramento para a sua vida. Então, creia em nome de Jesus. Amém? O errado nosso, né? Que de Deus não é errado. Então, vamos orar? Eu quero convidar a nossa irmã, Ana Paula, que vai estar orando nessa manhã, entregando o nosso culto, o nosso dia, a nossa vida na mão do Senhor. Ana, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, a todos. Estão me ouvindo bem? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, exaltamos e glorificamos o teu santo e poderoso nome, Senhor. Te rendemos graças a Deus nessa manhã, porque até aqui a sua mão nos ajudou. Pai amado, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti, Senhor, esse culto. Pedimos, meu Pai, que o Senhor venha estar na direção de tudo, porque é tudo, meu Pai, por Ti, para Ti são todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, toma cada vida, Senhor, aqui alcançada, cada um que entrou, cada um que ainda vai entrar, aqueles que vão assistir a gravação depois, meu Pai, porque estão em seus compromissos, talvez no trabalho. Quero Te pedir, meu Pai, para que o Senhor venha visitar cada um dos Teus servos. Coloca de pé, Senhor, aquele que está caído, levanta, meu Pai, em nome de Jesus, aquele que está prostrado. Nos dá novas armaduras, Senhor, nessa manhã, para que possamos, meu Pai, continuar firme, Senhor, em cada um dos Teus propósitos, meu Pai, em cada um das Tuas promessas. Responde, meu Pai, as orações e as petições dos Teus filhos. Que ninguém meu Pai, venha sair daqui nessa manhã da mesma maneira que entrou, mas que seja, meu Pai, em nome de Jesus, alcançado, Senhor, pelo Teu poder. Que tudo, meu Pai, que venha ser feito aqui nessa manhã, venha chegar como aroma suave ao Teu trono. Cada louvor, Senhor, cada adoração, Senhor, cada petição, meu Pai, a Tua palavra, que eu creio que o Senhor já preparou, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, liberar sobre o Teu povo. Meu Pai, em nome de Jesus, milagre. Cura física, Senhor, cura espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Que haja, meu Pai, restauração, Senhor, que haja libertação na área que cada um dos Teus filhos, meu Pai, tem depositado, Senhor, a confiança em Ti, porque aquilo, meu Pai, que nós colocamos na Tua mão, Senhor, tem resposta, meu Pai. Do céu, Senhor, vem tudo aquilo, meu Pai, que nós necessitamos. Tu és o Deus, meu Pai, que cumpre, meu Pai, que sana todas as nossas necessidades. Queremos, Senhor, Te agradecer, meu Pai, pelo mês de agosto, por tudo aquilo, meu Pai, que deu certo, pelo aquilo, Senhor, também que não deu. Como a Tua filha falou, meu Pai, nada foge, Senhor, do Teu controle. Eu quero consagrar diante de Ti, Senhor, o próximo mês, que o Senhor venha, meu Pai, estar conosco em cada minuto, em cada segundo, que venha se cumprir, Senhor, sobre as nossas vidas, a Tua vontade, Senhor, o Teu querer. Visita, Senhor, os nossos lares, meu Pai, as nossas casas nessa manhã, nossa família, Senhor, a nossa parentela. Livra, meu Pai, em nome de Jesus, de todo mal. Acampa, Senhor, os Teus anjos, meu Pai, ao nosso redor, para nos dar livramento, Senhor, e nos guardar, meu Pai, de toda tentativa maligna, Senhor. Toma, Senhor, as crianças, meu Pai, os jovens, meu Pai. Arranca, meu Pai, toda má conversação, Senhor, toda má amizade, tudo aquilo, meu Pai, que vem para tentar, meu Pai, trazer divisão, Senhor. Pai, que haja cada dia mais amor nos lares, meu Pai, a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus.
Blinda, Senhor, em nome de Jesus, as nossas casas, Senhor. Fortalece, meu Pai, a vida espiritual de cada um dos teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Prepara, Senhor, os nossos corações para receber aquele maná, Senhor, que vem do céu quentinho, Senhor, nessa manhã. Que possamos, meu Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra venha vir como flecha, que venha adentrar nos nossos corações, Senhor, e fazer morada. A tua presença, Senhor, já é real no nosso meio. Isso já é, Senhor, motivo de gratidão, Pai querido e amado, Senhor. Por isso nós colocamos, meu Pai, diante de ti, Senhor, nessa manhã, tudo, meu Pai, que for feito aqui. Crendo, Senhor, que o Senhor vai receber, meu Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor vai responder, meu Pai, a oração e a petição do teu povo. É o que eu te oro, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Agradeço a minha rica oportunidade, Lu. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Ana. Nós recebemos e tomamos posse dessa oração. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa e sua família também. Amém? E eu quero já passar para a Clau, que vai trazer a leitura inicial, a palavra inicial nessa manhã. Amém, Clau? Clauzilane. Não está ouvindo. E agora, melhorou? Aham, agora sim. Espera aí que eu vou entrar pelo celular. Enquanto isso, eu quero agradecer a oportunidade, né? E como a Lu já entrou falando, louvar o Senhor, porque nós tivemos a oportunidade de acordar mais um dia, né? Infelizmente, ontem eu participei de alguém que não teve essa oportunidade, mas vamos louvar. Eu quero agradecer, então, pela oportunidade, refletir no Salmo 32, a partir do versículo 8. O Salmo fala assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Amém. Obrigada pela oportunidade, graças a Deus. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Receba aí essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Clau. E eu quero já chamar o coral, que vai estar adorando ao Senhor nessa manhã. Todos já estão aí? Em nome de Jesus, deixa Deus usar vocês. Cumprimento o coral cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos em meio às tribulações. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia! O inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Nada vai impedir a sua adoração nesta manhã. Muralhas vão estremecer,
cadeias irão se romper enquanto adoramos. Aleluia! Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome é infalível és, o reino viva, teu trono acima estás, teu nome imutável és, imutável és, Jesus, te adoro. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso é, grandioso, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome mutável. Assim o coral agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus seja louvado, Deus abençoe vocês, meninas lindas e abençoadas do Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês, viu? Amém? Eu quero contar um testemunho bem rapidinho aqui, né, que eu não quero gastar tempo, mas eu tinha que contar isso, né? A gente costuma dizer na igreja assim que quando Deus fala e Ele cumpre, a glória de Deus, mas a alegria é do vaso, né? Daquele que Deus usou para falar. E eu quero falar algo bem, bem rapidinho. No último, se não me engano, foi no último culto, quando o pastor Daniel falou assim: Lu, eu vejo você sentada no sofá, conversando com o seu filho. Gente, vocês não têm noção. Terminou o culto, meu filho chegou lá em casa. E exatamente da forma que o pastor Daniel descreveu foi. E eu não tinha, naquele momento, ninguém para me poder gravar, pedir para gravar aquela cena ali, sabe? Porque na hora eu comecei a chorar. Porque foi exatamente, gente, do jeitinho que ele falou.
Ele viu um sofá grande, o meu sofá é grande, e sentado no sofá estava eu e meu filho. E a gente estava sentado assim, um de frente para o outro, no sofá. Geralmente a gente senta de lado, né? E a gente sentou assim, um de frente para o outro. E ali a gente começou a conversar, né? E foi uma conversa muito gostosa. E o Senhor fez grandes coisas. Então, eu queria contar esse testemunho para vocês, que seja para edificar a vida, né, de vocês, assim como eu chorei horrores naquele dia. Fiquei muito grata ao Senhor. Então, continue confiando e acreditando, porque o nosso Deus é Deus que faz, né? E nós estamos vivendo em dias difíceis, né? Mas, gente, vocês não têm noção. Eu falo assim, a gente não está vivendo muita coisa financeiramente, mas Deus tem feito tanta coisa no nosso meio, no nosso devocional, nos nossos cultos, na nossa vida espiritual. Né? Ontem eu falava com as meninas e elas falaram assim, a Maria disse assim, papai está voltando, e está mesmo, gente, porque eu sinto que nós não estamos ganhando muito dinheiro, não, mas nós estamos ganhando para Jesus, vocês não têm noção disso. Então, eu tenho vivido esse tempo de prosperidade no reino dos céus, de prosperidade espiritual. E eu quero profetizar na sua vida. Se você não está vivendo prosperidade espiritual, receba em nome de Jesus, tá bom? Porque não é tesouro financeiro que nós vamos juntar, não. É almas para Jesus que nós vamos ter muitas em nome de Jesus. Amém? Então, eu queria contar para vocês isso e agradecer a Deus pela vida do pastor Daniel, porque ele tem sido grande homem de Deus nas nossas vidas. E grata eu sou por cada oração. Esses dias eu falei com uma pessoa que Deus levantou ele em oração pela minha vida no dia que eu estava sem conseguir nem falar. E Deus levantou ele em oração, e creio que ele ora todo dia de hoje pela minha vida, pela minha casa e minha família, e o Senhor tem feito grandes coisas, viu? Eu quero já convidar a Andréia para estar fazendo a oração aqui pela palavra, pela vida do pastor Daniel, que vai trazer a palavra nessa manhã, e já orar pela sua vida também, pedindo ao Senhor que fale com você nesta manhã. Amém? Andréia, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Lu. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, mais um mês, né? Já finalizamos, já estamos quase finalizando esse mês. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, estamos aqui, né, para cultuar ao Senhor, né? Que o Senhor possa usar tremendamente, Senhor, a vida do pastor Daniel, como sempre tem usado. Que o Senhor consiga, Senhor, através da vida dele, transmitir aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Que possamos estar com a nossa mente, nosso coração, Pai, disponíveis, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós, já preparou. Pai, muito obrigada, Senhor, por estar aqui, né, fazendo parte, Senhor, desse culto mensal, como tem sido há 3 anos, desde que eu entrei nessa empresa. Eu tenho recebido, Senhor, né, prosperidade Tua, Senhor, espiritual, como a tua filha acabou de falar. Muitas das vezes a gente espera, Senhor, somente a prosperidade financeira, mas o que nós estamos recebendo, Pai, através de cada vida, Senhor, de cada devocional, de cada culto mensal, Senhor, é muito mais valioso, Senhor, porque nós estamos crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente, Senhor, e que nós venhamos anseiar, beber da água, Senhor, que saciará a nossa sede, Pai. Que é a água que vem de Ti, Pai. É o pão que vem do céu. E todos os dias, Senhor, nós recebemos, Pai. Não será diferente hoje, Pai. E eu te louvo e te agradeço, Deus, pela vida desse homem maravilhoso que o Senhor colocou neste lugar para transmitir a Tua palavra, Senhor. Continua usando ele, abençoando, protegendo, dando muita saúde para ele continuar, Senhor, fazendo a Tua obra, Deus. Porque ele é um instrumento poderoso em Tua vida. Em nome de Jesus. Eu não sei, não. Amém. Glória a Deus.
Deus abençoe a Andréia, em nome de Jesus. Eu não sei se cortou ou ela finalizou. Cortou, né? Mas Deus abençoe, Andréia, em nome de Jesus. Sua vida, sua casa, sua família também, em nome de Jesus, viu? Pastor Daniel, deixa Deus lhe usar em nome de Jesus. Pessoal, eu vou pedir Amém. para vocês não abrirem o áudio agora, tá? Porque daí dá interferência. Amém. Graça e Glória a paz a Deus. todos que estão aqui Amém. nesse culto, né? Esse culto maravilhoso que eu amo estar aqui, né? Eu falei para minha esposa que eu fiquei muito contente porque essa semana foi uma semana que eu consegui ver todos os dias o devocional, ouvir. Às vezes eu não entro com o meu, mas eu estou ali do lado da minha esposa, né? Esse devocional eu preguei algumas vezes, mas Deus é lindo, né? E eu falo que não era para nós estarmos de pé, mas o Senhor nos concedeu, né, a graça de estarmos aqui. E eu louvo a Deus pela vida da missionária Luzinete, pela vida da Ana. Não sei se ela está aqui hoje no devocional, mas é a minha líder Vanderlei, que foi através dela que eu entrei na presença de Deus, né? Mas essas mulheres sempre têm sido mulheres de oração pela minha casa, como todos vocês que estão aqui no devocional, que sou muito grato. Falo para minha esposa que Deus levantou um exército pela nossa casa e eu sou grato por isso, né? Eu queria trazer uma palavra que está hoje no livro de Isaías 43, 19. Deus tem falado muito comigo sobre esse texto de Isaías, que vai dizer assim: eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Glória a Deus. Né? Que palavra poderosa do profeta Isaías. O profeta Isaías é um profeta que foi considerado profeta messiânico por mais anunciar a Cristo, né, a vinda dele para as nossas vidas, né? O profeta Isaías, nesse capítulo 43, ele vai trazer um alento para o povo de Israel e que serve até os dias de hoje para a minha e para a tua vida, né? Um alento que nós vamos entender nessa palavra, porque essa palavra foi escrita 150 anos antes do cativeiro da Babilônia. Olha que interessante, porque Deus já estava escrevendo, preparando um consolo para o povo quando estivesse no cativeiro. Eu quero iniciar essa pregação nesse culto mensal dizendo: Deus conhece o hoje e o nosso amanhã também. E o que Deus faz hoje vai refletir no teu amanhã, vai refletir no teu futuro e nas coisas que estão por vir sobre as nossas vidas. Então é tempo de nós entendermos que no meio das dificuldades, das lutas, o Senhor, ele trabalha por aqueles que nele esperam. Se você tem esperado no Senhor e não no homem, Deus irá fazer grandes coisas acerca das nossas vidas. Como a missionária Luzinete disse, como alguns disseram na oportunidade, pode ser que nós não estamos vivendo tantas coisas no físico, no material, mas o espiritual, Deus tem trabalhado naqueles que têm buscado a ele, né? Eu estava contando um testemunho que eu tive ministrando numa Assembleia de Deus do Brás, Ministério de Madureira, por esses dias, e foi um dia assim tão terrível, porque foi um dia que eu ministrei no devocional logo no dia seguinte, numa segunda-feira, e que eu falei para minha esposa: meu Deus, só não dói do meu pescoço para cima a cabeça, mas o corpo, cada junta, estava doendo, não dormi, porque sobre a palavra humana não tem mais jeito, mas nós cremos num Deus que põe um caminho no deserto e rios nos ermos para a gente poder se refugiar na presença dele. Eu queria falar, para não dar tempo de falar aquilo que o Senhor colocou, eu quero falar algumas coisas que essa palavra de Isaías vai nos remeter. Quando Isaías escreve o capítulo 43, que tem o título O Resgatador de Israel, Yahvé, o Senhor, o nosso Deus é resgatador de Israel. O Deus que nós servimos
é o Deus que nos resgatou através do sangue de Cristo para vivenciarmos o novo do Senhor. Quando Isaías escreve esse capítulo, Israel estava vivendo alguns conflitos, algumas coisas, né? Já estava perto da primeira leva para o exílio, porque Deus vinha alertando o povo, Deus vinha falando com o povo através dos profetas, através da palavra, olha, voltai-se a mim, convertei, porque virá o cativeiro. E o cativeiro, ele veio, né? Sobre Israel, e Israel passou um tempo muito difícil dentro do cativeiro, a ponto dos levitas pendurarem as suas harpas no salgueiro de não querer tocar, porque não estavam na sua terra. A ponto de uma tristeza que o povo de Israel não queria mais adorar a Deus, porque estava longe da sua terra. Mas havia uma promessa, mas havia algo sobre Israel. Há uma promessa sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Há uma promessa do Senhor. E se o Deus que nós servimos é um Deus imutável, que não muda, que não varia, ele não volta atrás da promessa que ele firmou à tua vida. Muitas das vezes nós podemos pecar, errar, mas se nós nos arrependermos, o Senhor ainda assim vem ao nosso auxílio, ao nosso socorro. Israel pecou sim, mas o Senhor estava dizendo, eu ainda tenho uma promessa, eu tenho uma aliança com vocês, eu tenho algo com vocês. E essa palavra de Isaías, o capítulo de Isaías vai trazer um primeiro tópico de aprendizado para mim e para você, porque Deus, através desse texto, ele vai lembrar Israel da sua identidade. Nós temos uma identidade. Eu não estou falando daquela identidade que tem a sua fotinho, seu nome, nome da sua filiação. Eu estou falando de uma identidade que vem do céu, uma identidade que vem das mãos de Deus para a minha e para a tua vida. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus está lembrando no começo do capítulo de Isaías, a identidade que aquele povo tinha. No capítulo 43, versículo 1, Deus vai falar dessa forma: não temas, porque eu te remi, te chamei pelo nome, tu és meu. Olha o que Deus está dizendo para aquele povo: não temas, não fiquem ansiosos, não fiquem desesperados, porque eu vos remi, eu vos chamei, vocês são meus. Deus estava dizendo para aquele povo: eu os formei, eu vos resgatei, eu vos instituí como meu. Eu sou o Deus que vos formei, que vos chamei para uma obra. Deus estava lembrando que em meio ao povo, às lutas, o que eles estavam vivendo, que ainda Deus era aquele que os tinha em suas mãos e que os guardava, independente se eles estavam cativos ou não. Porque o cativeiro não veio para separar o homem de Deus. O cativeiro não veio para separar a propriedade exclusiva de Deus. Mas o cativeiro veio para mostrar: olha, eu estou vos ensinando que eu preciso que vocês estejam em fidelidade comigo, mas mesmo aí dentro do cativeiro, eu me manifesto, eu vou com vocês, eu estou com vocês, porque quem tem identidade não muda. Quem tem uma identidade fixa permanece, porque Deus assim o formou. Nós vamos entender um homem que estava no cativeiro e que tinha identidade de adorador. Quem é esse, pastor? Daniel. Daniel era um homem de Deus com identidade, foi levado na primeira leva de Israel para a Babilônia, e mesmo sendo jovem, no capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer: eu não vou me contaminar, eu não vou me esbandear pelo manjar do rei, eu vou permanecer naquele que é o meu Deus. E nós vamos ver ao decorrer da vida de Daniel a fidelidade que ele tinha com Deus, o amor que ele tinha com Deus, a ponto dos homens quererem acusar ele nas coisas do reino e nas coisas de Deus, mas não conseguiram achar delito nenhum. Por quê? Porque ele tinha identidade. Porque ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia quem era o dono dele, o formador dele, que era o nosso Deus. Então nós vamos entender que Deus, ele vai firmar isso. Eu não sei o que você está vivenciando, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer que você tem um Deus que zela pela tua vida.
Você pode até achar o contrário, mas você sabe que Deus, ele tem ciúmes de mim e de você, porque ele não abre a mão das nossas vidas. Ele não abre a mão de estarmos com ele, porque ele assim nos formou. Ele nos chamou independente do nosso coração, independente do que fazíamos, o que éramos. Deus nos escolheu, Jesus nos escolheu primeiro. Identidade. Nós precisamos entender que em meio às lutas, às provas, nós precisamos permanecer naquele que nos chamou, naquele que nos escolheu. Isaías estava escrevendo isso para o povo, dizendo: olha, Deus vos chamou e Deus tem a nossa nação, o povo, como dele, propriedade exclusiva. Né? Nesse capítulo de Isaías 43, nós vamos entender uma outra coisa que Deus mostra através desse texto para mim e para você. Além de nós termos uma identidade, o nosso Deus vai mostrar através do Isaías 43 a presença e a proteção divina. Não importa o momento que você passa, mas quem serve, quem busca, quem ora, quem o adora, quem renuncia, porque não está sendo fácil nesse tempo, amados. Nós vivemos uma vida tão assim, nós estamos vendo aqueles que até andam conosco, que até estão do nosso lado, que vão na igreja de corpo presente, sentam nos bancos, mas estão se desviando, caindo e se vendendo pelas coisas terrenas. Não está fácil. Nós estamos vivendo o tempo que Paulo descreveu para Timóteo, que chegaria um tempo de dias difíceis, de pessoas com seus ouvidos agravados que não desejariam mais ouvir a verdade, como era nesse tempo, como foi quando Isaías escreveu: o povo de cerviz dura, o povo de cerviz que não tinha capacidade de adorar a Deus por tempos muito longos. Por quê? Porque pecavam contra Deus. Porque muitas das vezes eles se pervertiam, né, por outras coisas, por outros deuses. E nós estamos nesse tempo. Mas, em meio ao deserto, em meio àqueles que estão pervertendo, caindo, deixando de servir ao Senhor, o Senhor ainda diz: eu tenho presença na vida daqueles que me honram. Eu tenho presença na vida daqueles que se entregam. Deus está te chamando para ter esta identidade e receber a presença dele na Mantioré. Eu posso sentir a presença dele aqui. Eu quero que você entenda que a presença está entrando aí na tua casa através desse culto, que a presença se faz presente aí na tua vida, porque quem serve tem presença e tem a proteção do Senhor. Deus estava dizendo: olha, ainda que vocês estejam aí, eu estou protegendo para que ninguém os mate, para que ninguém os toque, porque eu ainda sou Deus da vossa vida. Eu comprei as vossas vidas. Deus estava dizendo ali, porque Deus vai dizer assim no 43, 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. As águas significam turbulências. Quando passares pelas turbulências, quando passares por momento difícil, ó Israel, eu estarei com vocês, eu estarei aí guardando, protegendo, me colocando na brecha, se vós continuares comigo. E ele vai dizer assim: e quando pelos rios eles não te submergirão, você não vai afundar, você não vai perecer, porque a proteção do Senhor, ela te segura. Você pode estar passando um momento difícil, você pode estar passando algo terrível, mas nós ainda confiamos num Deus que está acima de todas as coisas. Nós confiamos num Deus que abriu mão do seu próprio Filho para que nós hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nós ainda estamos debaixo de um governo que não falha, que não muda e que continua sendo o mesmo ontem, hoje e amanhã será. Deus estava explicando isso para Israel. Deus estava dizendo: quando passares por grandes tribulações, vocês não sucumbirão, vocês não morrerão, vocês não padecerão, porque eu serei convosco. E ele vai continuar: e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
O Senhor está dizendo, e ainda que o inimigo se levante, e ainda que as coisas venham contra ti, nada vai poder te ferir, porque sou eu escudo, sou eu broquel, sou eu salvador das vossas vidas, sou eu o pastor que vos conduz em caminhos de paz. Quando Salmos 23 diz, o Senhor, Davi vai dizer, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Eu não sentirei falta de nada, ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, o teu cajado, a tua vara me consolam. Olha que Deus tremendo, que vai refletir em Isaías a proteção, a presença de dizer, ei, não importa, eu sou Deus que estou em Babilônia, eu sou Deus que estou em Jerusalém, sou eu Deus de Sião, independente, meus filhos, aonde vocês estão, sou eu guardador de vós. Deus está dizendo hoje, nessa manhã, sou eu guardador da tua casa. O Senhor é guarda que não tosqueneja, não dorme, ele permanece vigiando a minha vida e a tua vida, para que nós possamos prosseguir. Deus está dizendo isso, aquele povo, dizendo, olha, a opressão, o domínio babilônico, as promessas ainda estão de pé, meus filhos. O que eu quero de vocês é reconhecimento que eu sou Deus supremo e que não há outro igual a mim. Deus estava dizendo isso para o povo. Uma outra questão que nós vamos aprender hoje, uma terceira questão dentro desse texto de Isaías, que eu gosto muito de estudar, porque Isaías é aquele que, por um começo, era um profeta que, mesmo sendo profeta de Deus, ainda tinha uma língua mentirosa, algumas coisas. Nós vamos provar isso, porque quando chega no versículo 6, no capítulo 6, Isaías vai para o templo, Deus se apresenta para ele, e ele fala, ai de mim, que tenho lábios, sou homem pecador e tenho lábios impuros. Deus tocou nele, Deus reverteu, Deus falou, filho, por quê? Porque quando Deus falou, quem enviaremos? Quem será por nós? Isaías automaticamente, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele declarou, e o Senhor está perguntando hoje, nesta manhã, ai, não sei, o Espírito Santo está mudando algumas coisas aqui, mas vou pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está dizendo assim, ó, ei, quem é você diante das pessoas? Quem é você diante dos teus familiares? Quem é você quando você senta na mesa da tua avó, do teu parente, da onde você está? Quem é você? Arabaçuí, quem somos nós, Namantio, quando estamos no meio da terra? Será que somos aqueles que têm identidade do céu ou trocamos às vezes quando não estamos na presença de quem não é? Porque Paulo, ele vai repreender Pedro exatamente por causa disso, porque quando Pedro estava com os gentios era maravilhoso, quando chegava um judeu, Pedro disfarçava, saía, ia lá, e quando estava com o judeu, chegava um gentil, ele disfarçava. Paulo vai chegar, você tem que parar de ser assim, ou você é com os gentios e com os judeus, ou você não é. Então nós precisamos ter uma identidade, nós precisamos sentir essa presença, essa proteção divina, se nós nos portarmos como o Espírito Santo quer. Quando Isaías recebe a presença de Deus, Isaías muda, e ele vai se tornar um profeta messiânico, que é aquele que vai profetizar coisas boas e ruins, porque o Senhor está ordenando, porque o Senhor está mandando. Hoje o Senhor está querendo levantar uma nação, um povo, pessoas que têm uma só palavra, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna, amados. Nós não podemos dizer sim hoje, amanhã talvez, ou o quê? Nós precisamos ter uma visão do Senhor, como Ele quer que nós caminhamos. Nós vamos entender que quando Deus liberta o povo do Egito, Deus está dizendo, ei, estou dando uma nova chance para vocês voltarem para a terra prometida, para vocês voltarem para a terra que um dia eu dei para o meu filho Abraão. Então, aqui, Isaías vai também falar sobre a libertação e um novo êxodo. Ele vai estar referenciando o êxodo que aconteceu quando o povo sai do Egito, e agora Deus estava já preparando um novo tempo para aqueles que sairiam do cativeiro. Porque a libertação, ele vai lembrar dessa libertação. A principal promessa de Isaías 43 é a libertação e o retorno. Retorno do quê?
retorno do povo de Israel para a terra de Sião, o retorno de Israel para o novo tempo. Tanto que no Salmo 126 vai ser escrito o quê? E aqueles choravam, carregavam, né, andando e chorando, carregavam os seus molhos, porque eles estavam voltando para a terra de Sião. Ele sabia que a terra de Sião estava o quê? Destruída, desolada, muros caídos, templo destruído, muitas coisas haviam acontecido, mas eles estavam o quê? Alegres, porque eles diziam, assim, Senhor, como as correntes do Neguebe, que descem da colina e passam pelo deserto e faz ele florescer, nós vamos entregar os nossos molhos, chorando, andando, caminhando com dor, mas nós vamos entregar com alegria esses molhos. Papai está dizendo, ei, está um deserto, pois ele põe um caminho nesse deserto para a tua vida, para a minha vida. Pois ele é o dono que fala, ainda que os teus olhos não vejam, tem um caminho no deserto para tu trilhar. E essas águas descem, elas cobrem esse caminho no deserto e fazem ele florescer. Deus está dizendo aqui ao meu ouvido, Espírito Santo, tem caminhos que vão florescer, se prepara. O Senhor está dizendo, tem pessoas aqui que vão viver o florescer de Deus no meio desse deserto. Tem pessoas aqui que vão viver a libertação do Senhor no seu casamento, no meio dos teus filhos, no meio da tua geração. Te prepara, no meio do teu negócio. Deus está dizendo, vou eu florescer. Vou eu fazer. Se você confiar, se você entregar, se você crer que eu sou o teu dono, o teu Senhor, aquele que te levantou para viver algo novo. Deus, ele requer de mim muito mais. Nesse tempo, santidade, confiança, entrega. Não dá para ver a Deus. Não dá para viver com Deus se não houver santidade. Ninguém verá a Deus sem santidade, sem busca, sem entrega. Era isso que Deus estava ensinando para aquele povo de Israel. Era isso que Deus estava ensinando aqui em Isaías. Olha, eu sou com vocês. Eu sou com vocês. Eu vos escolhi, mas eu quero que vocês andem na minha direção. Eu quero que vocês andem segundo o meu querer. Isaías 43, 3 e 4 vai dizer ali na palavra do Senhor sobre essa libertação, não temas, pois porque eu estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente, te ajuntarei desde o ocidente. Deus está dizendo, olha, se tu permaneceres comigo, eu ajunto, eu levanto, eu faço tudo novo. Eu faço tudo novo para a tua vida, porque o versículo que nós lemos estava dizendo, eis que realizo uma nova obra. Deus está querendo realizar uma nova obra, nos libertando do quê? Do nosso ego, do nosso querer, dos nossos eus, dos nossos mimimis, dos nossos retrocessos. Deus está dizendo hoje, eu não quero ver vocês turbados, parados, reclamando, dizendo, Deus, olha o que está acontecendo no nosso país, não importa, pode estar acontecendo, mas eu ainda acredito que eu não estou no governo humano, eu estou num governo que se chama Jesus Cristo, general de guerra. Pastor, mas você não se preocupa, eu me preocupo, mas qual é o meu dever? Orar, entregar e confiar naquele que tem um caminho para a minha vida e para a tua vida, naquele que tem um caminho. Eu vi esses dias muita gente atendendo, mas eu não quero investir porque eu não sei o que vai acontecer no Brasil. Eu falei, filho, em quem você confia? Você confia no investimento humano ou no investimento que vem do céu? Aquilo que é do céu não morre, aquilo que é do céu não para, aquilo que o Senhor prometeu para mim e para você, querendo o presidente, querendo deputados, querendo quem for, vai acontecer. Nós vamos ver aqui, quando Israel estava sob governo babilônio, Deus agiu do mesmo jeito, fazendo o que? Através de Daniel, o rei reconhecer, não adore outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estão na fornalha, o que acontece? Não adore a outro Deus, senão o Deus deles. Porque é o Deus que protege dentro da fornalha. É o Deus que eles jogaram os homens, ainda viram o quarto homem, que era o nosso Deus ali protegendo. Ei, eu quero dizer para você, se você está em Deus, se você confia, se você está confiando, é Ele quem te guarda, é Ele quem levanta a mão, é Ele quem protege. E ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. Ai daquele que toca no ungido, no servo do Senhor, na serva do Senhor. Porque Deus não deu só autoridade para o pastor, para a pastora, para A, para B. Deus deu autoridade para aqueles que entram no Santo dos Santos, porque o véu já foi rasgado. Deus deu autoridade, deu presença, deu libertação, deu uma identidade para aqueles que creram que o véu foi rasgado e que Deus nos deu acesso
como ele diz em Mateus 6,6, entra no teu secreto e eu vou revelar coisas grandiosas. Era isso que Deus estava ensinando aqui no livro de Isaías. E para irmos já caminhando para o encerramento dessa palavra, Deus ele vai declarar para esse povo. Deus vai encerrar dizendo para eles: eu sou o único Salvador. Eu sou o único que tem o poder de mandar o bem ou o mal, ou fazer aquilo que bem parece aos meus olhos, como eu fiz com Jeremias quando ele desceu à casa do oleiro. Como eu disse para Jeremias que poderia fazer com esta nação. Deus está dizendo hoje, nesta manhã: eu abri, porém, um caminho no deserto e rios nos ermos. Qual é o caminho que Deus colocou sobre a minha vida e a tua vida? Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e o nosso Salvador. Porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Rios nos ermos, o que ele está dizendo? Eu coloquei um caminho de salvação, de vida eterna, de reconciliação com o Papai. Ei, crente, você tem uma fonte, você tem uma fonte de vida que é inesgotável, Jesus. Você tem um Salvador que cuida, que zela, que pleiteia a minha causa e a tua causa. Deus está dizendo hoje, nesta manhã: para de ficar olhando para o teu obstáculo e olha para o consumador da tua fé, como Hebreus 12:2 está dizendo: olha para Jesus, porque este caminho é para aqueles que querem trilhar. Você quer trilhar? Então trilhe, então viva, porque Deus colocou um caminho nesse deserto. Deus colocou Cristo para te guiar. Deus colocou ele como teu general, para dizer: olha, eu estou contigo. Ele desceu o Espírito Santo para dizer: este é o caminho, andai nele. O Espírito Santo intercede por nós todos os dias, todos os momentos. Então se levanta, amado, amada, se levanta desta dor, se levanta deste tempo, porque Deus, ele é comigo e contigo, e Deus, ele não volta atrás daquilo que ele prometeu. Isaías vem para dizer isso, como outras palavras vão dizer. Lá em 2 Coríntios 5,17, que Deus fala: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ei, meu amado, minha amada, tem coisa nova chegando. Tem novidade de vida para você. Deus mandou profetizar que o mês de setembro é novidade de vida. O mês de setembro vai ser mês de destravamento. Se prepara. Deus vai terminar esse mês de agosto fazendo algumas coisas, preparando, mas quando entrar setembro, os teus olhos vão ver um caminho de renovação. Os teus olhos vão ver um momento de destravas. Mas para quem que vai ser? Para quem desejar, para quem entregar, para quem vivenciar aquilo que o Senhor, ele quer da minha e da tua vida. Deus está dizendo: não se preocupe, o mês que se iniciará vai ser o mês da intimidade, da busca e de caminho novo. Sabe como que é o caminho do Senhor? Não é revelado para mim, para você no completo. Não é revelado. Sabe como que Deus faz? Conforme eu vou caminhando, vai se abrindo. Conforme eu vou caminhando, vai se abrindo. Conforme eu vou caminhando, Deus vai mostrando. Porque se Deus mostrar no contexto, muitos não vão. Porque vão ver as lutas que vai ter para passar. Mas conforme você vai caminhando, andando, indo, o Senhor vai abrindo, o Senhor vai quebrando laços, quebrando correntes, pondo por terra o teu inimigo, vai abrindo espaço, você vai glorificando, o Senhor vai te levando, o Senhor que te conduz. Então o Senhor está dizendo: deixa ele te conduzir nesse novo tempo. Tira a tua harpa do salgueiro e começa a cantar. Tira a tua harpa do salgueiro e começa a adorar. Sabe, esses dias eu estava conversando com um revendedor meu que fazia tempo que ele não entrava em contato, e eu falei assim, eu fiz algo esses dias, eu falei: eu vou louvar um louvor, que é o hino da vitória. Senhor, quando eu abrir, o Senhor vai abrir um mar também nos meus negócios, Senhor, impossível. E eu comecei a louvar ali, Deus falou: deixa que eu te conduzo, filho. Sou eu que abri o mar vermelho. O mar não foi aberto. O que eu disse? Diga ao povo de Israel que marche. E eu abri o mar. Esse caminho no deserto e rios nos ermos é o Senhor abrindo e te conduzindo. Mas você tem que confiar. Eu vou usar um exemplo, quem tem problema visual, que não enxerga.
E às vezes aquele cão guia, é o cão que guia, ele confia. Ele tem que confiar que o cão está guiando ele. Pastor, você está comparando Jesus com um cão? Não, só estou dando um exemplo. Porque eu tenho que colocar em minha mão em Cristo, dar a mão para ele, confiar aonde ele vai me levar. Porque aonde ele me leva, tem pasto verdejante, tem águas boas para que eu possa sobreviver. Irmã Ana Paula, quando você estava orando, irmã Ana Paula Souza, eu via Deus abrindo algo. O Senhor diz, eu vou destravar algo que está travado ainda. O Senhor diz assim, filha, eu vou entrar na mesa que precisa entrar. Não sei que mesa que é. A Managassou. Mas Deus vai colocar uma aliança de novo onde se rompeu. Deus vai dizer, eu vou colocar a mão ainda, preciso colocar. O Senhor diz, filha, é tempo de perdoar, diz o Senhor. Não temas, libera o perdão, porque o perdão é paz para você, porque quem não quer perdoar, quem não quer receber, não receba. E quem não quer perdoar, não perdoe. Mas o Senhor, quando tu, filha, abrir o teu coração, porque foi dura a queda, foi duro que apontaram, foi duro que falaram contra a tua vida, foi duro. O que tu ouviu na mesa da tua parentela, mas o Senhor disse, filha, sou eu que dou livramento para a tua vida, sou eu vou dar aliança, mas não para caminhar como caminhava antes, não como para fazer antes, mas tu vai entender, filha, que quando tu entrar em alguns lugares no meio da tua parentela, eles vão ter que reconhecer que é um Deus que manda, não é tu, é um Deus que manda. O Senhor está dizendo assim, ó filha, ei, por este ano, antes de findar este ano, tu vai viver o sobrenatural, tu vai ver uma bênção e bênçãos que descerão sobre a tua casa. Deus vai colocar alguns papéis em ordem, diz o Senhor. Deus vai colocar algumas coisas e lhe vai sobrar, Deus diz, manda dizer. Prepara, que vai ser como naquela viúva que encheu os vasos, vendeu e viveu, e viu. O Senhor disse, se tu vive hoje, prepara para viver o novo. Prepara para viver algo. Deus está rasgando sentenças contra a tua vida, filho, e contra a tua casa. Deus está dizendo, havia sentenças, havia palavras, havia emoções lá de trás que ainda te deixavam chateado. O Senhor diz, eu estou rasgando para um novo tempo que está por vir. Porque Deus manda dizer para ti, filha, tem sapato novo já, tem caminhada nova. Tu vai ver dentro da presente de Deus o que Deus vai fazer com a tua vida, filha. Deus vai dizer assim, tu nunca desistiu, era já para ter desistido faz tempo. Era para ter parado, segundo as críticas. Era para ter parado, porque muitos dizem, cadê? Mas o Senhor diz, os olhos vão ter que ver a abundância do pão descendo, como no dia que Jesus multiplicou os pães no meio da multidão. Com 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, Deus fez ali alimentação. Deus diz assim, muitos vão se alimentar das tuas vendas, muitos vão se alimentar do sustento que tu vai trazer, muitos vão ver, filha, o que eu vou fazer na multiplicação dos teus, porque a equipe é grande, o que Deus vai fazer é sobrenatural. Deus está dizendo, eu vou voltar os que regressaram, vou trazer, vou vir novos e vou renovar esse tempo do teu caminho, filha, para que tu saibas que a promessa ainda está de pé. A promessa está de pé, igreja, porque nós somos uma igreja. Igreja não é placa, igreja é o povo que se reúne para adorar a Deus. E o que nós estamos fazendo aqui? Reunidos para adorar, para exaltar e para glorificar. Missionária Luzinete, se prepara, filha, porque o mês de setembro vai ser um mês marcante. O mês de setembro, Deus está dizendo assim, vai ser o mês em que o Senhor vai descer a conquista como ele desceu para Davi. Quando muitos achavam que Davi não conseguiria, Deus deu Jerusalém na mão dele. Deus desceu e Deus diz assim, vou eu fortificar as muralhas das emoções. Vou eu fortificar a muralha espiritual. Muitos chegarão a ti, missionária Luzinete, e dirão, meu Deus, eu não sei o que Deus fez, mas fez algo. Muitos vão chegar com testemunho dizendo, o Senhor desceu, o Senhor limpou a eira e o Senhor fez. Deus manda dizer para algumas mulheres aqui, os teus maridos vão acreditar. Eles verão o que vai fazer. Porque muitos ainda falam, cadê o negócio que não está dando? Cadê isso? Os senhores vão ter que se surpreender por aquilo que Deus vai fazer nesses dias. Porque Deus diz, eu estou colocando um caminho de vitória, um caminho que vocês saberão que eu sou Deus que cuido e faço. Mas Josenilde, o Senhor diz assim, filha, é Maria, se eu não me engano, que está aqui. O Senhor diz assim, enquanto tu canta, eu faço. Enquanto tu louva, eu quebro barreiras. Deus manda dizer para ti, filha, Deus manda dizer desta forma,
que hoje ele está destravando algo na família. Hoje Deus está visitando a tua família que por um momento deu uma desunida. Que por um momento o trem descarrilhou. Que por um momento, filha, você olhou assim, agora está todo mundo, um não fala com o outro, isso e aquilo. Eu me lembro quando a mesa era grande, o pão era em fartura, tinha reunião, mas diz o Senhor, eu ouvi tua oração. Eu ouvi tua oração e eu começo a renovar, colocando o rio nesse ermo, nesse deserto. Deus manda dizer para ti, filha, através das palavras que eu colocar na tua boca, vai se reunir. Muitos virão para o Senhor porque tu vai cantar, tu vai louvar. E muitos virão no teu portão para dizer, eu preciso de novo ter comunhão. Eu preciso lhe pedir perdão, porque muitas das vezes te julguei. Filha, quanto tiraram de você? O quanto sugaram de você? Quantas vezes você chorou porque roubaram você? Mas o teu Deus é Deus de restituição, o nosso Deus. E eu vejo um anjo aí atrás de você, ó. Eu estou vendo aí, é uma asa muito grande te cobrindo. Sinta, o Senhor manda dizer, começa a sentir agora, em nome de Jesus, Deus está te visitando aí. Ah, eu estou vendo descer o renovo aí dentro da tua casa, na Mante, Rébria, Nagassou, porque Ele está dizendo, hoje eu te abraço, hoje eu te tomo, a tua casa é minha, ninguém mais vai poder tocar, o inimigo não vai nem tocar no portão, porque eu estou descendo para marcar território. O Senhor está curando, Ricanta, eu vejo Deus visitando a tua saúde. Eu vejo Deus entrando nos teus pés, subindo pela cabeça e descendo. A tua corrente sanguínea não será mais a mesma, diz o Senhor, filha. Tu vai caminhar muito ainda. Tu vai falar muito. Tu vai cantar muito. Porque hoje o Senhor deu um decreto acerca da tua vida. Tu e a tua casa vai servir ao Senhor como tu pediu. Tu casa vai viver a glória do Senhor, porque hoje é o tempo aceitável do Senhor. Porque para tu estar hoje no culto, só eu sei, filha, diz o Senhor. Hoje parecia que você não ia conseguir estar. As dores terríveis, mas o Senhor diz, eu te trouxe para dizer, eu estou aí abraçando. Eu estou fazendo, vai acontecer um redemoinho. Mas não é para ruim não, filha. É para tua vitória e tu vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Deus fala, lança a tua rede porque os peixes vão cair. O Senhor diz, pode postar, pode fazer, pode ir adiante. Eu não sei se você vende, se você tem rede, o que você tem, mas o Senhor está dizendo assim, é tempo de lançar a rede, porque Deus vai fazer brotar. Como no dia com Simão Pedro, Deus fez os peixes subir sobre a rede. Assim diz o Senhor sobre a tua vida, filho. Amém? Que vocês possam dizer, eu creio que o meu caminho já está preparado pelo Senhor. Porque Deus está fazendo uma grande obra. Deus vai descer sobre a presente de Deus. Marquem isso. Eu vejo 7 anjos descendo sobre a presente de Deus lá, a fábrica, agora. Deus manda dizer aqui, não sei, mas Deus está mandando. Eu vejo descendo. Ai, meu Deus. E eles estão tocando nas máquinas. Deus está dizendo, vai ser um mês que Deus vai renovar aquele lugar, vai ser um mês que Deus vai abençoar de tal forma, porque a família do G está orando. Eles estão lá dizendo, Senhor, tem vidas que precisam disso. Eu vejo Deus descendo lá e Deus está mandando dizer aqui, sabe por quê? Porque muitos estão com medo de investir. Senhor, pode investir porque eu guardo aquele lugar. Sou eu que protejo aquele lugar. Sou eu que desço todos os dias sobre aquele lugar com maná. Sou eu que uno, sou eu que resolvo. E quando o problema se levanta, porque tem só os líderes maiores sabem, tem dia que é difícil, mas Deus está resolvendo papéis lá. Deus manda dizer, transmitam a ele depois quem puder. Deus está renovando papéis lá. Deus está visitando o escritório, Deus está visitando a casa, seu Gilene, da Dona Ivonete, Deus está lá agora, porque Deus manda dizer, estou trazendo um grande livramento sobre a nossa família presente de Deus. E os olhos verão o crescimento em tempo difícil que Deus vai fazer com este lugar. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe, missionária Luzinete, obrigado.
de dar a oportunidade. Amém. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. E essa é a minha oração também, viu, pastor? Eu estava orando ainda hoje. Eu disse, Deus, muitas pessoas precisam desse negócio. Muitas pessoas é desse negócio que sobrevive. Muitas pessoas dependem desse negócio. Essa foi a minha oração para o Senhor nessa manhã. Eu disse, Deus, nós precisamos, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada um de nós. E o Senhor sabe de tudo. E hoje eu orei, e agora o Senhor acabou de falar a mesma palavra que eu disse para Deus. Que o Senhor possa fazer grandes coisas em nome de Jesus. Amém? E já vamos caminhar para o final. E eu não poderia deixar de chamar a Glócia, né? Para agradecer aqui por tudo que Deus tem feito. E logo depois a pastora Josiane vai estar orando a oração final. Amém, Glócia? Amém, glória a Deus. Bom dia, pessoal. Oi, gente, né? Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um que está aqui. Eu fico muito feliz de ver aí praticamente 90 pessoas, né, recebendo do Senhor, na mesma visão, no mesmo propósito, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu recebi uma direção do Senhor durante essa semana. Nós estamos em oração, né, em favor da presença de Deus, em busca de que o Senhor nos dê direção sempre, né? E o Senhor falou ao meu coração que o inimigo, Satanás, ele está tentando roubar a alegria do seu coração, a alegria em vender as camisetas, a alegria em desenvolver o nosso negócio, a alegria em estar juntos com os outros. Satanás, ele está roubando essa alegria de você, e você já não sente mais prazer, e você já não sente mais vontade, e você sente um desânimo, e você começa e não consegue continuar, e você dá o primeiro passo, e você volta 10 passos atrás, e você não consegue dar continuidade. Então, se você também está se sentindo assim, nesse momento, né, durante esses meses, eu peço que você se junte a nós em oração, e busque do Senhor a provisão, e busque do Senhor a revelação, e busque do Senhor que Ele te tire disso, em nome de Jesus Cristo. Inclusive, vou pedir para a pastora Josiane orar por isso também, para que a nossa alegria em desenvolver o nosso negócio seja restaurada, né? Se você está se sentindo assim, que a sua alegria seja restaurada nessa manhã, que o Senhor toque na sua vida e a sua história seja mudada em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por essa manhã, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e continua fazendo, Senhor, sobre nós e para nós. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, a qual foi ministrada aos nossos corações, a qual o Senhor veio, Senhor Jesus, falando conosco, Senhor, no profundo escondido, ó Pai, para que assim, Senhor, nós possamos, meu Pai, nos levantar, Senhor, para que nós possamos, meu Pai querido, Pai amado, nos fortalecermos, Senhor, diante da sua face, da sua presença, Senhor, e prosseguirmos avante, ó Pai, a qual o Senhor, Pai querido, Pai amado, tem nos colocado de pé e nos chamado. Obrigada, Senhor, pela vida do teu filho, ó Pai, que tem se colocado, Senhor, à disposição do teu Espírito Santo, meu Pai, do nosso amigo Espírito Santo, para poder falar aquilo, Senhor Deus Santo, que vem do trono da tua graça para as nossas vidas, para que possamos ouvir, Senhor, receber de bom grado, meu Pai, e nos colocarmos de pé, Senhor, em nome de Jesus, trazendo força, Senhor, ânimo, trazendo, Senhor, gozo, Senhor, para que possamos continuar. Sabemos que não é fácil, ó Pai, os dias, meu Deus, mas sabemos que o Senhor está conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai Deus, que fala e se revela, Senhor, através, Senhor Jesus amado, dos teus filhos, Senhor, através da tua palavra, Senhor, para conosco. Assim como foi falado, Senhor, assim como foi, Senhor Jesus amado, revelado, ó Pai, age em nós, ó Deus, de uma forma sobrenatural, ó Pai, para que nós possamos, meu Deus,
voltar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a viver o primeiro amor diante da tua presença. Que assim, Senhor, a alegria, o gozo e a paz, Senhor, possa, Senhor Jesus amado, Senhor, se acender em nós, para que possamos, meu Pai, continuarmos, meu Deus, unidos em Ti, para que possamos, meu Pai, alcançar aquilo qual o Senhor já tem reservado, projetado, preparado, meu Pai, para nossas vidas. Meu Deus, que a cada propósito, Senhor, nós possamos, meu Pai querido, Pai amado, conseguir, Senhor, chegar com êxito, Senhor, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Não permita, Senhor, que Satanás venha roubar de nós a alegria, Senhor. A paz que excede todo entendimento, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai. Haja, Senhor, trabalhe em nós, Pai, para que possamos voltar, Senhor, em nome de Jesus, fortalecidas em Ti, Senhor, em nome de Jesus. E que possamos sairmos daqui, Pai, na certeza, Senhor, da nossa vitória. Na certeza de que tudo foi falado, Senhor, de que tudo foi, Senhor Jesus, revelado, entregue ao Pai nesta manhã. Nós possamos sairmos daqui, Senhor, convictas, meu Pai, de que nós não servimos, meu Pai querido, Pai amado, um Deus de barro, um Deus de pau, mas servimos um Deus vivo, Senhor, que fez, faz e continua fazendo por nós. Obrigada, Senhor, pela tua graça e misericórdia, Senhor, nos alcançar no dia de hoje. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente, Senhor. E nos perdoa, Pai, se por muitas das vezes, Senhor, nós queremos ouvir palavras, meu Pai, que vai trazer, Senhor Jesus, alguma satisfação à nossa carne ou à nossa vontade. Nos perdoa, Senhor, se por muitas das vezes, Senhor, nos achegamos a Ti, Senhor, Pai, por algum motivo ou interesse, Senhor, das bênçãos do Senhor, mas nos prepara, Senhor, para que possamos nos achegarmos diante de Ti, Senhor, com o coração quebrantado, genuíno, Senhor, e contrito, Senhor, pela Tua presença, pela presença bendita, Pai, querido, Pai amado, que nos é concedida dia após dia, assim como a Tua palavra, Senhor, nos foi revelada, ó Pai, Senhor, que nós não estaríamos sós e nem, Senhor Jesus amado, órfãos, mas, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, estará conosco até a consumação dos séculos. E podemos viver, Senhor, a Tua palavra, porque não é palavra mentirosa, mas é palavra viva e eficaz, Senhor, que quando o Senhor fala, o Senhor promete, o Senhor faz, realiza, age, Senhor, em favor dos Teus, ó Pai. Assim como a Tua palavra, Senhor, foi ministrada, assim como o Senhor, Pai querido, Pai amado, tem falado conosco, ainda que por muitas das vezes, Senhor, por um momento, instante, Senhor, desviamos nossos passos, nossos caminhos, pensamentos, mas o Senhor continua, Pai querido, Pai amado, Senhor, sempre falando, se você voltar, se arrepender, clamar, me buscar, assim como o Senhor diz diante da Tua palavra, aquele que deu ao Teu Filho, de maneira nenhuma seremos lançados fora. O Senhor estará sempre, Pai, de braços abertos a nos atender, a nos receber, meu Pai. Pai, eu Te louvo, glorifico o Teu santo nome, Pai, porque eu sei, Jesus, que o Senhor, Pai, tem o melhor. Os Seus pensamentos, Senhor, a nosso respeito, ó Pai, são pensamentos de paz. Para, Senhor, nos dar o fim que nós esperamos, meu Pai, e que possamos esperarmos, Pai querido, Pai amado. Senhor, crescermos em Ti, Pai, para que vidas através de nós, meu Deus, possa ser alcançada em nome de Jesus. Vidas possam ser transformadas em nome de Jesus. Pai, que todo o nosso orgulho, nosso ego venha ser, Pai, jogado por terra, meu Deus. E nos ensina, Senhor, nos ensina a passar, a suportar, Senhor, cada provação, cada momento, Senhor, que cada prova, Pai, nós possamos, meu Pai, não murmurar, mas olhar, Senhor, com um olhar de gratidão e dizer, Pai, ensina-me, ajuda-me a suportar, ajuda-me, Senhor, a enfrentar e com a Tua sabedoria, Pai, eu possa, Senhor Jesus, vencer em nome de Jesus. Assim eu oro, louvo e glorifico o Teu santo nome por mais um dia, por mais um culto mensal, por mais que o Senhor venha, Pai, nos abençoar dia após dia, que nós possamos, Pai, abrir os nossos olhos espirituais e contemplar a Sua grandeza para com cada um de nós. E que a Tua palavra ministrada hoje possa, Senhor, ir de encontro a cada coração
e se cumprir, Senhor, para cada propósito a qual foi liberada nesta manhã, em nome de Jesus. Assim eu oro, louvo e glorifico o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a pastora Josiane. E eu quero já pedir o pastor Daniel para dar a bênção apostólica. Amém? Está finalizado em nome de Jesus. Eu sei que está um pouquinho avançado, mas eu preciso falar algo aqui. Quando a pastora Josiane começou a orar, Deus mostrou algo. Pastora Josiane, o Senhor diz assim, ó, eu vi uma caixinha, uma caixa fechada com um cadeado. E o Senhor diz assim para mim, fala para ela que é um presente, que estava ali fechado, mas que agora chegou a hora da chave. Deus vai entregar na tua mão e tu vai conseguir abrir essa caixinha. Eu não sei o que tem lá dentro, Deus não fala, mas é algo que vai te surpreender e que vai mudar algumas vidas da tua casa. Quem está à tua volta? O Senhor diz assim, tem algo que o Senhor vai revelar a ti. Por que estava nessa caixinha? Eu perguntei para Deus, para que o inimigo não visse, para que pessoas invejosas não vissem, porque quando tu abrisse, seria por completo naquilo que você tem buscado, vivido e entregado. Porque grande tem sido a luta, mas maior é o Senhor contigo, filha. O Senhor diz, permaneça. Porque muitas vezes tu mexe no vespeiro, mas Deus é contigo para que nenhuma vespa te pique, diz o Senhor, porque o Senhor te garante, filha. Porque muitas das vezes tu entra em luta para que vidas sejam ganhas para o Senhor. Então o Senhor diz, tem surpresa chegando por esse tempo na tua vida, amém? Estenda a tua mão em forma de receber, amados, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, desde agora e para sempre. Nós dizemos amém. Deus abençoe. Amém. Amém, povo de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amanhã a gente tem devocional. Um excelente fechamento, em nome de Jesus. Confie e acredite, Deus vai fazer. Amém. Glória a Deus. Deus tremendo e poderoso.